Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui o Carlos José Leão. Hoje a gente vai estar falando sobre a Venezuela, um formato um pouquinho diferente porque vou estar reagindo a um brasileiro, um vídeo, na verdade, de um brasileiro que visitou a Venezuela esse ano, 2023. Ele ficou por lá alguns dias fazendo material para um documentário, um filme, né, que vai aparecer na Brasil Paralelo. O que eu entendi é que vai aparecer nos primeiros dias de abril, de maio, perdão. Então eu deixo aí esse convite para vocês. Esse vídeo em particular, o que eu vou estar aqui conversando com vocês, compartilhando na verdade alguns comentários, é uma live que ele fez com a Josiane, né? Tem ali o Instagram deles dois. Tem uma live lá disponível no perfil da Josiane, podem ir lá escutar outras coisas que eles falaram. O que eles falaram, o título na live, né? Na verdade eles falaram de Cuba, da Argentina e da Venezuela. Por quê? Cada um deles visitou esses países, né? No caso, o Bruno, ele esteve lá na Venezuela, mas também ele dá uns comentários em relação a Cuba, porque ele visitou Cuba em novembro de 2022. A intenção hoje do meu vídeo é reagir aos comentários que ele trouxe em relação à Venezuela, especificamente a Venezuela. Claro que tem material também para falar sobre Cuba, mas eu vou me referir apenas no momento sobre a Venezuela, tá bom? Adianto já, por favor, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, então se você assistir até o final desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, que vai ajudar muito o canal, e também deixar o seu comentário, por favor. Já também ativa o sininho de notificações, beleza? Vamos para o vídeo. Da linha da pobreza na Venezuela, no Brasil são que 30 e poucos por cento da população, na Venezuela é 92%. Então, você tem um nível muito grande, você tem um nível muito grande, mas o que acontece é que lá você tem, primeiro, eles estão 40 anos na frente de Cuba. Cuba teve a Revolução Comunista em 59 e o Hugo Chávez assumiu em 99. O segundo ponto é que na Venezuela você tem bolhas de capitalismo, principalmente agora, depois dos últimos 2 anos. Debaixo do meu hotel tinha uma loja da Ferrari. Principalmente a primeira parte do comentário dele em relação à pobreza. A Venezuela, 92% da população está pobre, né? É pobre, na verdade. E muita gente fala, mas isso não se compara no Brasil, porque no Brasil é 30%, o que dá em torno a, sei lá, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, que seria 10%, seria 21 milhões, 30% seriam 63 milhões de pessoas estão na linha da pobreza no Brasil, né? Que se representa o 30%. E isso não é comparável à Venezuela, porque a Venezuela é muito menos o país. A Venezuela tem 28 milhões de habitantes. Cara, mas desses 28 milhões de habitantes, 90% deles estão pobres. Entendeu? Então, às vezes eu fico assim, tipo, sei que não, em quantidade numérica não dá para comparar, mas em porcentagem do que é a gestão do país, é falido totalmente a Venezuela. As marcas de roupa pouparam. Então, você vai num shopping que é o Cidade Jardim daqui de São Paulo, você está em Curitiba, né? Ou você está no Espírito Santo? Você está no Espírito Santo, né? Tá em Vitória, então aliás, é uma bela cidade, né? Eu fui ano passado umas vezes para aí, eu adorei. Mas você tem o, sei lá, você vai no Cidade Jardim, que é o shopping Bambambam daqui de São Paulo, você tem um shopping na Venezuela igual. Só que você tem 92% da população extremamente pobre. Mas você tem bolhas de capitalismo porque o governo começou a fazer concessões à iniciativa privada porque ele viu que não tinha mais solução. As pessoas estavam realmente passando fome e foram para as ruas em 2017 enfrentar a polícia. Pessoas morreram, outras pessoas sumiram, tomaram um tiro na rua, com câmeras filmando. Então a situação chegou num nível caótico que eles falaram: ou eu permito que a iniciativa privada tenha algum tipo de liberdade, ou isso aqui vai afundar. Em 2015, houve a eleição do Congresso. Essa eleição, a maioria que ganhou foi a oposição, que tomava posse em 2016. Em 2017, o governo teve uma sacada constitucional, que foi fazer um chamado de uma constituinte, para mudar a Constituição. Só que grande parte do país não votou nesse processo, obviamente. Mas eles mesmo assim instituíram um Congresso Nacional Constituinte que ficou por cima do nosso Congresso, que foi eleito em 2015, de forma eleitoral, legitimamente. Então ele ficou por cima, tipo, anulando o Congresso opositor, mas qual que era a intenção real deles? O Congresso opositor não queria que a Venezuela continuasse se endividando com a China e com outros países.
e obviamente comprando armas, porque muitos desses empréstimos eram para pegar armas da Rússia. Aí eles criaram esse congresso para poder assinar os créditos, as solicitações de créditos para a China e continuar pegando a grana. Mais ou menos por aí vai a questão. Outra foi para poder anular funções de outros poderes que no momento iam ser controlados pelo Maduro. 2017 também foi a época em que o Tribunal Supremo anulou as funções do Congresso opositor para entregar as funções ao Maduro, funções legislativas ao Maduro, por conta da guerra econômica que eles criaram lá na Venezuela, guerra econômica, né, o discurso. Então é muito importante falar isso porque a Venezuela não existe, a crise da Venezuela, desde 2018 para cá. A crise da Venezuela existe desde 2009, mas todo signo que ia se expressar em 2009 já começava em 2002. Ou seja, você para entender tem que ir para trás, sempre para trás. E esse exemplo que ele está falando aqui de o Maduro ter aberto ao capitalismo, precisamente é porque, claro, você tem um país afogado, né, afundado também, por mais de 20 anos, através do socialismo, ou caminho ao socialismo, porque claramente tem gente que academicamente fala que não é socialista, porque tem a presença do Estado e tal, existe a burguesia, mas negam o fato de que é socialista na medida política, ou seja, quando o governo criava leis para incentivar o socialismo e a distribuição igualitária da riqueza do Estado para os pobres. Mas, na verdade, é aí onde eles não gostam de falar que a Venezuela é socialista. Enfim, é importante falar esse detalhe que o Bruno comentava, de que abriu-se ao capitalismo, porque finalmente quem está salvando a Venezuela de não cair mais ao fundo do que tem caído é o próprio capitalismo. Então, a gente pode falar, se quiser, por outros pontos, você está tendo bolhas ali. Olha só, como você tomou essa percepção, a China, né? Hoje em dia o pessoal discute muito, nossa, a China é o quê? Uma capitalista. E aí, você volta um pouquinho na história da China, porque hoje a China tem um capitalismo bem ativo. Porque os governos, né, ali na década de 70, eles fizeram isso daí, eles abriram, privatizaram e abriram o Estado para empresas privadas, para investimento privado. Eu não sei como está o investimento externo na Venezuela hoje. Enfim, eles deram abertura. E o que a China faz hoje? Ela continua dando abertura, não que ela tenha liberdade econômica, mas ela deu abertura para as empresas e hoje a China controla. Será que é isso que a Venezuela talvez esteja fazendo? Dando abertura? Porque foi o que a China viu depois da grande fome, das mais de 150 medidas do Mao Tse-tung, né? O que aconteceu? Não virou outra opção. Vamos abrir aqui um pouquinho, mas depois controla. Será que é isso que a Venezuela está tramando? Porque está falando assim. Deve ser assim, deve ser isso que está tramando, tipo um capitalismo do Estado, com muita força, porque eles já controlam todas essas instituições, principalmente instituições por exemplo, o Exército, que é uma medida, por exemplo, coercitiva, dado alguém queira se rebelar, você aplica o Exército ali. Controlam as empresas que exportam e importam mercancias na Venezuela, então vale dizer que é socialismo? Pode ser, mas ele se alimenta do capitalismo. Por isso ele aplica o mercado capitalista através de um Estado socialista, ou seja, só pode importar quem receber o amém do Estado, nesse caso representado ou dominado pelo chavismo ou o madurismo. Olha, os capitalistas, até onde será? Será que isso vai mudar o país? Mas com a pessoa, né, na presa. Não, o controle a curto prazo ninguém espera que vai cair. Tem alguns dados interessantes. Eu entrevistei um cara que é dono de uma empresa que chama Data Analysis, que é o economista mais influente da Venezuela. Eu fui na casa dele, uma baita casa, um cara super receptivo. Luiz Vicente é o nome dele. Vocês podem seguir ele no Instagram como Luiz Vicente e como Data Analysis é a empresa como um todo. Ele é bem influente lá. E ele me passou vários dados que ele tem da Venezuela, porque é isso que a empresa dele faz, né? Um deles há um ano atrás, se você perguntasse para os venezuelanos qual o tema que mais te preocupa, era a política, com 50% dos votos. Caiu para 14º com 6% dos votos. E 58% dos venezuelanos já aceitam fazer concessões com o governo. Isso mostra que eles sabem que não vai cair o governo. O governo vai continuar isso, porque eles controlam tudo. Controlam o judiciário, controlam a Assembleia Legislativa, de oposição, ganhou em 2016, e um dia depois ele dissolveu a Assembleia. Então, assim, não tem, só para o Lula tem democracia lá.
só pro Lula. Ele fala abertamente que tem. Inclusive, enquanto eu estava lá, ele mandou o Celso Amorim ir apertar a mão do Maduro. Enquanto eu estava dentro de Petare, que é uma favela que a gente teve autorização para entrar, que é a maior favela da América Latina, tem 1 milhão de habitantes. Tem 3,5 vezes extensão territorial maior do que estava no Rio de Janeiro. Então, eu estava lá com uma criancinha no colo, e o Celso Amorim estava apertando a mão do Maduro, sem ele ter sido notificado no Itamaraty de que ele teria essa viagem. Então, assim, é uma coisa que te dá nojo. Então, esse primeiro ponto de que as pessoas não acreditam que vai cair o governo no curto prazo. O governo não vai mudar no curto prazo. Não vai. Então, eles aceitam fazer concessões. E o grande ponto é que até 2 anos atrás, havia escassez de absolutamente tudo. Então, a fome tomou conta do país. Por que havia escassez? Porque, primeiro, você tinha uma moeda, um bolívar, extremamente desvalorizado. Eles cortaram 14 zeros do bolívar nos últimos anos. E mais, você tinha preço teto, que a gente sabe que leva a escassez. Então, não tinha absolutamente nada. Remédios, comida, nada. Absolutamente nada. Realmente, a fome bateu muito forte lá e as pessoas foram para a rua e muitos morreram, tomaram tiro, aquilo que eu falei. O governo viu que não tinha mais outra solução. Então, ele dolarizou a economia, mesmo que não na Constituição, mas a economia hoje é 100% dolarizada, 100%. É isso aí para você pensar. Se a economia está dolarizada, né, ou vamos partir do discurso anterior à dolarização. Se a Venezuela tem bloqueio econômico, como é que ela tem a capacidade de dolarizar a sua economia? Da onde que está tirando esses dólares? Se tem bloqueio. Como é que você usa a moeda do país que está te bloqueando? Entendeu? Da onde que está saindo essa grana? Você vai na PDVSA, que é a estatal venezuelana, para pôr gasolina, o preço é em dólar. Né? Então, você tem 100% da economia dolarizada e acabou o preço teto de forma informal, porque ainda existe na lei. Então, se você é um cara que o governo não gosta, ele pode ir lá e fechar seu negócio, porque ele fala assim, olha, você não está respeitando o preço teto, mas ninguém respeita mais. Então, eu fui em supermercados que parecia que eu estava, sei lá, no Santa Luzia aqui em São Paulo, ou no Walgreens em Miami, igualzinho. Eu fui em restaurantes internacionais que tem vários, todos com fila de espera, e eu tive que fazer reserva com todos, lotado. Então, isso nem perto existe em Cuba. Então, na Venezuela, ninguém imagina que o governo vai mudar. Mas quando o teu PIB cai 75% desde 2013 até hoje, significa que você ter uma leve recuperação já representa um crescimento muito grande. Para quem vem na Venezuela, né? Para quem vem de não encontrar comida, para quem vem de uma história muito recente, 2018, 2017 para cá, de não ter comida para todo dia, por exemplo, come o almoço, mas não tem para janta, ou come o café da manhã, mas não tem para o almoço. E isso se repete todos os dias. Para quem vem dessa realidade, o que está acontecendo hoje na Venezuela com a dolarização do capitalismo é o bem mais representativo que essa pessoa tem visto nos últimos 10 anos, porque representa a proteção da sua moeda, do seu valor, na verdade, não é nem da sua moeda, mas do trabalho vai ser protegido através do dólar, mesmo tendo inflação do dólar também, tem inflação do dólar. A capacidade de compra, obviamente, é maior, porque o salário, obviamente, é maior. Não quer dizer que o salário oficial seja grande, tá? Na Venezuela, o salário oficial mínimo oficial é 8 dólares ou 7 dólares, dependendo do valor da semana. Por quê? Porque mesmo tendo uma dolarização, o dólar não é moeda oficial da Venezuela. Então, eles não pagam oficialmente o salário em dólares. Tem empresas que te pagam em dólar, mas sempre eles vão falar que você ganha, sei lá, 300 bolívares. Mas eles te dão essa conversão em dólares, tá bom? Então, é uma distorção econômica que você vive lá na Venezuela. É bom escutar brasileiros como o Bruno, a Josiane, que comentam o que está acontecendo nesses países, porque aí vai, sei lá, se vai abrir a caixinha dos caras que falam que lá não tem ditadura, que lá não, esses caras não acabaram com esses países, e sim os Estados Unidos. Isso é estatístico, uma coisa. Então, as empresas podendo investir, as empresas podendo ter certa liberdade de atuação, está fazendo com que você tenha bons ali. E mais, o que esse cara me falou eu não vou me aprofundar muito, porque vai estar tudo no filme, é muito mais detalhado, você tem que entender um roteiro como um todo. Mas, basicamente, você tem hoje 3 fontes fluindo. Primeiro, o governo americano impôs algumas sanções aos venezuelanos. Então, hoje tem 450 bilhões de dólares de venezuelanos nos Estados Unidos. Como o venezuelano tem medo que o governo congele essa conta, fazendo qualquer semelhança à assimilação dele com o governo, mesmo que não tenha nada a ver com corrupção, ele começou a levar o dinheiro de volta para a Venezuela. Porque a concessão da iniciativa privada faz com que os preços estejam lá no chão, os preços de imóveis, esse tipo de coisa. Então, muitos estão levando uma parte do dinheiro de volta, os outros venezuelanos que estão ganhando dinheiro dentro da Venezuela, pelas sanções, investem o dinheiro lá dentro, e
isso faz com que você tenha um mini boom ali dentro, né? Mesmo que seja falso ou temporário. Importante também esse ponto, porque muita gente enriqueceu lá na Venezuela, né? Muita gente associada ao governo ou que tem um amém para fazer investimentos lá. E essa gente está com essa grana lá, não pode tirar essa grana, porque tem sanções. Sim, tem sanções, isso eu não estou negando. Tem sanções que pessoas que enriqueceram ilicitamente ou não pode comprovar a origem dessa grana, tem sanção. Tem sanções para ele, tem que demonstrar aos Estados Unidos de onde você tirou 2 milhões de dólares no ano 2021. Você não tem como comprovar? Está sancionado. Não pode ser essa grana. Aí, se tem dinheiro nesses bancos, vai ser bloqueado. Como se traduz isso na Venezuela? Tem prédios imensos construídos lá que você pensa, cara, mas que empresa está operando isso se não tem grana no país? Claro que tem alguém por trás se beneficiando disso, mas esses prédios não tem nem escritórios dentro. É apenas um puro prédio que tem lá. E tudo mais. Então você pega em bairros ricos, por exemplo, assim, é um prédio atrás do outro construindo. E impressionante. Inclusive, ontem saiu uma matéria que eu li no jornal venezuelano que o dono da concessionária da Ferrari que eu fui era um ex-diretor da PDVSA, que é estatal venezuelano, ele foi preso com 34 milhões de dólares na casa dele. Então você percebe que grande parte tem uma relação, mesmo que seja empresarial, com o governo, né? Então você vê, são mini bolhas de capitalismo que muito se assemelha assim à China, né? Muito se assemelha. Mas também não é uma ditadura clássica, porque eu fui lá, eu postei, eu falei mal, eu mostrei coisa para as pessoas dando uma cara e falando mal. Eu não faria isso na China. Eu não fiz isso em Cuba. Em Cuba eu tive que ter muito mais cuidado. Na Venezuela não, bem menos. Então você percebe que assim, é paradoxal, é muito louco assim. Posto de gasolina, por exemplo, você tem estatal e tem o internacional. O estatal com $1 você enche o tanque, mas as filas demoram entre 12 e 24 horas. Aí você chega para abastecer no posto subsidiado, você tem o policial de roupa de polícia mesmo e o miliciano. Você tem que dar $10 pro miliciano na frente da polícia, senão ele te tira da fila que você está lá 20 horas na fila. Você entende que na Venezuela, tem um estado, né, o que eles chamam o estado burguês, mas se formou um estado paralelo, né, graças às forças chavistas, que são grupos coletivos, que vocês entendem melhor como milicianos. Nós chamamos coletivos, que são grupos armados que recebem o apoio do governo para operarem nas cidades, inclusive tendo mais influência que a própria polícia, entendeu? $1 você enche o tanque na gasolina subsidiada. Só que você tem essa fila brutal e você tem que pagar o miliciano abertamente, tá? Isso a gente tem, você vai ver em vídeo, assim, isso a gente não sou eu falando, não, isso aparece tudo. Então, assim, é uma coisa muito louca, uma coisa muito louca. Enfim, então assim, foi um baita de um aprendizado que eu acho que a gente, cara, não pode deixar passar. É muito, não tem nada a ver com ideologia, com isso, com aquilo, tem muito a ver com a tristeza de você ver pessoas vivendo daquilo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser, são vários ensinamentos que a gente repara. Você vê, eu sentei, por exemplo, com o Guaidó, que foi ex-presidente reconhecido, para quem não conhece, por mais de 60 países até novembro do ano passado, inclusive o Brasil reconhecia, né? O Brasil, a Organização dos Estados Americanos, o CDE, os Estados Unidos, enfim. Não é falar que o Sudão do Sul reconhecia. São países importantes no mundo, né, que reconheceram o Guaidó. Então é uma baita de uma experiência, um cara que, porra, conversou com o Maduro, né? E o cara me contando determinadas coisas, assim, é super interessante, super, um aprendizado muito grande. E ele é um cara, ele é presidente de um partido que se chama Vontade Popular, Voluntad Popular, que é um partido que se autodenomina de centro-esquerda e progressista, que não tem nada a ver comigo. Mas a discussão é tão maior do que o tal do progressismo que se discute aqui e tudo mais, que você vê uma pergunta que eu fiz para ele, para dar um spoilerzinho, que esse vai ter bastante coisa lá, é assim, porra, então o teu partido é de centro-esquerda e ele é um partido progressista? Sim, beleza. Você defende a liberdade do indivíduo se armar? Sim, defendemos. Então você percebe que as circunstâncias que você vive, a história que te trouxe até lá, o tal do centro-esquerda para lá, não é o mesmo que a gente pensa daqui. É outra história, porque as necessidades básicas são tão maiores que essa discussão que a gente vê aqui é assim... Mas na verdade, se a gente passar para entender, seria o centro-esquerda brasileiro, ou a esquerda brasileira que está talvez orientada mais para as questões de lutas discursivas, seja o centro-esquerda da Venezuela 2007, entendeu? Que era um centro-esquerda, se houve no momento,
o que defendia que a pessoa não estivesse armada, porque não sabiam o que poderia acontecer, entendeu? Esse tal progressismo desarmamentista. Talvez, aqui refletindo, talvez seja, hoje a centro-esquerda na Venezuela, na verdade, seja um reflexo dos próprios erros acontecidos por terem dado muito poder ao Chávez. Talvez. Mas agora eu vou dar minha opinião em função à esquerda e em função à direita também. Na Venezuela não tem uma direita, entendeu? Tem um partido centro-direita que é Vente Venezuela. Mas esse próprio partido se denomina centro-direita e pede para eles não serem associados à direita radical. Entendeu? Porque também defendem pautas progressistas em certos pontos. Não quero dizer todos, mas se você olhar os testamentos, tem algumas questões, justiça social e essas coisas que geralmente são bandeiras da esquerda na política discursiva. Então, a Venezuela tem sido submetida durante os últimos 30 anos, e um pouquinho mais, 40 anos talvez, à esquerdização, porque muitos partidos são de esquerda de fato, mas outros são de centro-esquerda, entendeu? Então, toda essa polarização, na verdade, aconteceu entre quem não era chavista e quem era de fato chavista, mas entre eles, venezuelanos, a maioria são de esquerda, entendeu? Só que não são chavistas. Então, esse doutrinamento vem muito antes do Chávez. Tem a ver bastante com a condição da Venezuela ser, em si, um país que podia crescer, mas que na verdade não cresceu porque caiu nessa coartada da justiça social, que eu vejo que o Brasil está pegando esse caminho, de se esquerdizar, né? Não é apenas na política, em toda a cultura, a educação, em tudo. Então, pode ser, sim, outro ponto assim que a gente possa analisar de que essa questão de centro-esquerda se diferencia nos países dependendo do contexto, como o Bruno fala. É tão imprópria, sabe? O linguagem meu, você tá de brincadeira, sabe? Você tá de brincadeira comigo, que, assim, me parece, você parece o nível de uma porta, se você quer discutir sobre isso, né? É tão raso. Então, você vê que essas pautas se misturam justamente pela necessidade que eles vivem. E, na minha opinião, a Venezuela tem dois caminhos, ou a evolução ou a revolução. A evolução, no meu entender, ela vai passar por um partido de centro-esquerda governando, porque a população está há 24 anos 100% dependente do que é o Estado. Você não pode tirar isso do dia para a noite. Por mais contra que eu seja o Estado, e eu falo isso abertamente, mas você não tira do dia para a noite porque as pessoas param de ter o que comer. Então você precisa ter um evento de evolução que vai mudar a mentalidade das pessoas. Pensa que uma geração de 24 anos, o cara não sabe o que é viver fora do socialismo abertamente declarado, que expropriou empresas, né? Então é um processo tão maior de discussão do que o que a gente discute aqui, que às vezes você se sente até mal de entrar em determinadas pautas e discussões com o cara, porque a necessidade na pirâmide de Maslow lá é tão maior, né, é tão mais necessária do que outras coisas. E quando eu entrei em discussão, eu estava num hotel, que embaixo tinha um shopping lá desses Bambambam, tinha uma academia, que era uma outra academia, como se fosse a Riboc aqui de São Paulo, não sei como é que é, uma Vitória, mas enfim, a academia Bambambam, né? E todo dia à noite, quando eu voltava da filmagem, eu ia para lá e eu conversava com essas pessoas, e aí é uma bolha. E as pessoas também falando, olha, não tem esperança que esse governo mude agora, mas se ele começa a fazer, continua fazendo essas iniciativas, a iniciativa privada, você, aos poucos, vai tomando conta, a mentalidade das pessoas já vai mudando. Porque você encontra incríveis 0 pessoas em qualquer camada social que apoia o governo, que apoia a esquerda, que apoia isso aqui, que apoia o Brasil, que apoia a Argentina. Não tem ideia o que eu filmei de pessoas falando nas favelas, falando, olha, eu tenho familiares na Colômbia que estão voltando para cá. Uma vez que o Gustavo Petro ganhou, a gente não tem mais para onde fugir. O Brasil está com o Lula, o Gustavo Petro está na Colômbia, o Boric está no Chile, a Argentina está do que está. Ou seja, se aqui começa a melhorar, eu prefiro estar na minha casa. Só Uruguai o Paraguai é desse tamanho também. Então, censura nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de vozes, nós precisamos nos unir. Nós somos maioria, só que a maioria está com medo de se expressar. Não é se expressar por expressar, por ser um rebelde sem causa. Não, você precisa de dados, fatos, números. Então, não se permita calar para essas maluquices que a gente está vivendo. Nós somos maioria, nós pessoas do bem somos maioria. Não se calem, compartilhem. Se não quer porque não pode pela empresa, compartilhe a gente. Eu não tenho medo, a gente... Bom, foi esse o vídeo, galera, que eu queria trazer aqui para vocês, compartilhar um pouquinho dos comentários do Bruno.
deixo aí o convite para vocês irem lá no perfil do Instagram da Gilciane, assistir a live completa, ou aguardar até a Brasil Paralelo poder mostrar o filme que eles fizeram, que eles trabalharam lá na Venezuela. Tem um material dele também, do Bruno, no canal do YouTube Conversa Paralela, onde eles falam sobre Cuba, tá bom? Então seria legal vocês poderem escutar também a visão sobre Cuba que ele trouxe de lá, tá bom? Então muitíssimo obrigado mesmo por vocês terem acompanhado aqui o canal. Eu me despeço aí de vocês, deixando, por favor, o convite para vocês deixar o seu comentário, para vocês apoiar o canal, convidando outras pessoas a se inscreverem. Olha que a gente está chegando a 1000 inscritos e eu tenho muita ilusão de chegar lá para poder começar esse caminho aqui no YouTube também de monetizar o meu canal, poder ter esse ingresso, esse aporte aí, essa renda, né, econômica, para me ajudar também a produzir mais conteúdos, tá bom? Muitíssimo obrigado, deixa aí o seu comentário, por favor, seu like e compartilha esse vídeo aí com outras pessoas. A gente se vê em outro vídeo.